muitos dentre os judeus que tinham vindo a Betânia visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, como ressuscitara o irmão de Maria e de Marta, a Lázaro, de entre os mortos, depois que ele já estava morto há 4 dias e cheirava mal, vendo este sinal estonteante, enlouquecedor, maluco, creram nele. Outros, apesar do fenômeno inexplicável e do choque da ressurreição, trazendo as carnes podres de um homem morto há 4 dias, com tudo em estado de putrefação, para incorruptibilidade, trazê-lo saudável à existência e devolvê-lo à família e aos amigos e ao banquete e à festa, apesar de terem visto tudo isso, não creram nele. Antes, foram correndo contar para os fariseus e lhe contaram o que Jesus estava fazendo. Aqui tem esses 2 tipos de pessoas assistindo. Tem os que vieram ver por causa de Maria, por causa de alguma amiga, algum amigo, por causa de uma informação, começam a participar e creem. Veem na vida de outros e vão vendo em suas próprias vidas o poder da ressurreição da palavra. Há outros, no entanto, aqui também conosco, que vêm aqui só para saírem correndo, para contar para os fariseus o que Jesus está fazendo, aonde eles não querem que haja nada sendo feito. Quando isso acontece, acontece a mesma coisa que aconteceu nos dias de Jesus. Então, os principais sacerdotes, as principais lideranças, e os fariseus, os fanáticos, os hipócritas da religião, convocam-se em assembleia oficial e dizem, e como disseram, que estamos fazendo? Que bobeira a gente está dando? Que é isso que a gente está permitindo? Como é que a gente não consegue conter isto? Que história é essa que estamos fazendo, uma vez que este homem opera sinais, muitos sinais? A gente não pode deixar isso continuar. Se o deixarmos assim, livre, todos crerão no que ele diz, no que ele ensina. E aqui eles disseram, depois virão os romanos, aos quais eles eram subservientes, politicamente, dependentes, virão os romanos e tomarão nosso lugar, porque vão dizer, eles já não são mais a interface dialogal com o povo. Os romanos só queriam saber quem é que era a interface com o povo. Quem é que fale o povo ouve, que é para a gente conversar com esse cara e esse cara nos interpretar para o povo. Seu interesse político. Que tem alguém que interprete a vontade política prevalente para o povo. Que eram o que os sacerdotes, fariseus, religiosos e o sinédrio faziam. Aí eles disseram, bom, se a gente perder esse lugar de vozes e representantes oficiais do povo, e esse eixo de poder mudar espontaneamente de Jerusalém para qualquer lugar, do templo para qualquer casa, da oficialidade da nossa representação sacerdotal para o sacerdócio individual de qualquer outro ser humano, que é o que nos garante essa ascendência sobre o povo, e, portanto, garante a nossa posição no lugar político que os romanos nos colocam para que a gente faça essa mediação. Se a gente perder essa interface, esse lugar representativo, significativamente, os romanos virão e tirarão o nosso lugar. Mas não só tomarão o lugar, eles vão tomar o governo. A gente vai não apenas perder a nossa posição de governança, mas
nenhum amigo nosso vai ser posto no lugar. Que é para a gente ter acesso, porque eles vendo que nós já não representamos o povo, vão vir direto e vão querer fazer um eixo relacional entre eles e o povo, sem intermediação nem nossa, nem de ninguém. Que coisa interessante, Jesus opera um milagre, ressuscita mortos, cura doentes, perdoa pecados. É só isso que ele faz, ele não está interessado em ser rei do Israel político, não estava interessado em derrubar Roma, não tinha nenhuma questão ideológica a ser levantada como bandeira do reino de Deus, nenhuma. Jesus foi um desapontamento político generalizado. Ele era um desapontamento político em todos os níveis. E morreu por causa de desapontamentos políticos múltiplos. É quando a direita extrema fanatizada e a esquerda extrema fanatizada se unem. Porque são dois polos absolutamente idênticos, só que não se reconhecem por causa da ilusão ideológica, até que apareça um inimigo comum e eles se fundem. Nesse caso é Jesus o inimigo comum. É interessante quando você vê adversários se unindo contra alguém, é um sinal de que existe uma coisa nova nascendo diante de você. Como foi aqui em Jerusalém. Eles iriam perder ou o poder de mando ou o acesso ao mando e o controle da nação. E Jesus, que não estava nem um pouco preocupado com isso, mas o que Jesus dizia, o que Jesus fazia, quebrava esse eixo de poder, quebrava, sem falar em política, sem que ele quisesse qualquer posição política, sem que ele tivesse esse pleito, essa vontade, esse interesse, essa paixão. Ao contrário, ele já tinha dito: o meu reino não é desse mundo, esse mundo jaz no maligno. Vocês sejam sal da terra, sejam inserções do amor de Deus, mas não confundam, isso é missão, isso não é Estado, isso não é para vocês ficarem presos à ilusão de que alguma utopia política trará o céu à terra, porque não trará. São remédios, são misericórdias de Deus atrasando, adiando os dias difíceis. São bondades divinas nos trazendo tempos de refrigério, de alívio. Mas a cura vem dos céus, ninguém se engane. A cura vem dos céus, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas veja, como de repente a mensagem espiritual se transforma na coisa mais politicamente subversiva. Jesus não quer o lugar deles. Nem está querendo tomar o poder dos romanos, porque sabe que não ia mudar nada. Só iria mudar se houvesse mudança de consciências. Sem mudança de consciências, o melhor sistema coíbe o mal por um momento e logo, logo se corrompe. Logo, logo se corrompe. Somente indivíduos mudados podem criar sistemas melhorados que adiem ou atrasem ou coíbam os excessos da perversidade humana. É o máximo que se alcança num mundo caído, numa sociedade caída, composta de homens caídos, que são entes egóticos, gente de selfie espiritual o tempo todo. É o melhor que se consegue. Para além disso, são utopias que o Evangelho não banca, não oferece. Mas veja, como a mensagem que diz apenas Deus ama vocês volta a outra face. Se ele impõe a você o ódio, seja um soberano do perdão na vida dele. Se ele impõe a você a tese da perversidade, quebre-a
pela prática do amor, não é olho por dente, olho por olho, dente por dente, mas para que vocês sejam filhos do Pai Celeste, ofereçam o outro lado, a outra face. Se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Vocês são a antítese, porque vocês são a tese divina contra a tese diabólica desse mundo de perversidade e de ódio, de raivas e de inimizades. Basta dizer isso e as estruturas tremem. Basta não estar a serviço do ódio e tudo começa a estremecer. Basta não carregar a bandeira da vingança, porque é mais perigoso do que declarar guerra, é não declará-la e dizer: venceremos pela consciência e pelo amor. Aí é um perigo. Olha aqui para Jesus. Ele só tinha trazido Lázaro dos mortos, aberto os olhos aos cegos e proposto reconciliação e misericórdia. E todos querem matá-lo porque quebra o eixo do poder. O eixo do poder é controle. Ele manda em mim, eu mando nos outros. Esperto é quem chegue mais perto possível da cadeia de comando, para controlar para baixo, em qualquer que seja o nível. Mas no Evangelho não é assim. Aí tanto faz se o ambiente é político, se é religioso ou se é na sua casa. Se o Evangelho chega aí na sua casa ensinando exatamente o que Jesus ensina, eu que não estou dizendo para você tratar mal ninguém, passo a ser visto como um indivíduo ruim, porque estou quebrando a cultura de perversidade na qual você estava confortável como mandante dos jagunços familiares. Aí quebra-se esse ciclo, você começa a odiar. Veja como o Evangelho é inescapavelmente objeto de contradição. Como para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Para uns é luz, para outros cega pela verdade. Aí o que acontece aqui é isso, eles disseram: não podemos deixar. Ora, o que ele vinha dizendo, o sumo sacerdote, é: se deixarmos esse pessoal, eles vão nos pegar. Aliás, o Sinédrio. Aí Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, naqueles dias, disse a eles o seguinte: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Deixa ele morrer, vamos matá-lo. Basta matá-lo e a gente resolve o problema. Se a gente matar, os romanos vão ver quem dá as cartas. E nós vamos tirar do coração do povo esse agente catalisador e o povo vai esquecer logo logo. Isso é só um afã momentâneo. Ora, o apóstolo João, que foi quem escreveu o texto, diz: ora, Caifás não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não somente pela nação de Israel, mas sobretudo e também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Ora, daquele dia em diante resolveram matá-lo. Resolveram matá-lo. O cara não fez importação de armas. Não era o Iosef, Jesus Iosef, lavando dinheiro. Ele não estava tramando nenhum golpe. Mas ele conseguiu desagradar todo mundo, porque decidiu que só andaria comendo exclusivamente o que fosse vontade do Pai. O que fosse boa nova de Deus para os homens. Pronto, basta isso para você se tornar um desagrado generalizado. Porque os de extrema direita, que é esse grupo que fala aqui, queriam liquidá-lo. Os de esquerda já vinham desapontados com eles, os zelotes, desapontadíssimos. Porque eles queriam que Jesus fosse extremamente mais revolucionário e político. Jesus não era partidarista, ele não era.
que ele levantasse a bandeira de um dos partidos. E ele não levantava. Então ele foi desagradando profundamente. Os sicários, que eram mais radicais ainda, que queriam uma espécie de Estado judeu ISIS radical, e estavam dispostos a qualquer coisa, porque Jesus atrapalhava, desmontava os ódios, e quem precisa produzir revolução, frequentemente precisa do ódio como combustão do processo. E Jesus vem e diz, perdoe o inimigo, desmobiliza a revolução. É desgraçado demais. Para todo lado. Para a extrema direita era um horror, para a extrema esquerda era horrível. Para os essênios lá no Mar Morto também era, porque Jesus não se alienava com eles. Continuava comendo com publicanos, com pecadores, ao invés de se separar do mundo e ficar lá em Qumran, esperando a vinda do Filho do Homem, o Rei da Justiça, e maniqueisticamente falando, separando homens de homens, o joio do trigo. Mas ao contrário, Jesus dizia, insiram-se. Vocês são sal da terra, são luz do mundo. Não se alienem como os lá do Mar Morto, como os essênios, que são luz da luz e sal do sal, não ajudam ninguém. Vocês têm que viver nesse mundo macabro. Aí os essênios também não gostavam, ninguém gostava. Não agradava ninguém. Sacerdotes que eram de centro-direita não gostavam, porque ele não dava ênfase no endereço do templo. Dessacerdotalizava a vida e dizia que cada pessoa podia falar com o Pai em secreto no seu quarto. Destruiu o templo de Jerusalém antes do general Tito, no ano 70, quando não deixou pedra sobre pedra que não fosse derrubada, ao dizer, Deus é Espírito. Não é nem aqui, nem em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar é no coração. E se quiser privacidade, entre no seu quarto, feche a porta que Deus está contigo. Acabou tudo. É o fim do mundo. Então, não podia agradar ninguém. Liberdade para o pobre pensar, decidir, escolher, agir. Gostar ou não gostar. Não podia. Pobre tem que estar sob controle. Pobre tem que estar literalmente numa bolsa. Que é para a gente levar para onde a gente quer e botar. É aqui que o pobre fica. Agora Jesus vem e abre a bolsa e solta os pobres. Cura os pobres, abre os olhos dos pobres. Educa o pobre na justiça. Diz para o cara, você está na cara de Deus, fale com ele. Você vai desmontando todas as estruturas de poder. Aí acabam-se as mediações entre os homens e os homens, representando poderes maiores, seja o de Deus, seja o de Roma, seja o que seja o poder maior. O indivíduo perde a função, que é matar aquele que o fez disfuncionar, ainda que não tenha sido nada contra a pessoa dele, só porque fazia parte de um conceito que não era de direita nem de esquerda, é do alto, como Jesus disse. Eu venho lá do alto, vós sois aqui de baixo. Só porque lá do alto fica insuportável. Só porque ele dizia, eu vos digo apenas o que eu ouvi meu pai me dizer. Aí fica insuportável. A decisão que toma é, vamos matar esse cara. Isso atrapalha os negócios da gente. Sempre foi assim, sempre será, hoje é assim. E não é de outro modo. Então não se escandalize. Como diz Pedro, como diz Paulo e como Jesus disse tantas vezes. Se por fazer o bem você for tratado mal, se por pregar a simplicidade do Evangelho você for tratado como um perverso, como um demônio, se curar doentes e quiserem destruir sua vida, se afirmar o perdão dos pecados e tratarem a você como um inimigo da ordem estabelecida, se é isto que está acontecendo, não se assuste. Antes glorie-se no Pai e regozije-se firme e forte. Porque assim trataram todas as pessoas de Deus, inclusive o Filho do Homem, antes de mim e antes de você. E o que a Escritura diz é, não se intimide, siga os passos dele. Como diz Pedro,
E disse, eu aprendi com ele, porque quando ele era injuriado, ele não respondia com injúria. Quando ele era caluniado, ele não respondia com calúnia. Quando se mentia a respeito dele, ele não ficava obcecado com a resposta. Ele simplesmente escolhia o seu próprio caminho e prosseguia fazendo bem a todos. É assim que se vence o mal com o bem. Essa é a vitória do Evangelho. É quando a gente não se permite sequestrar pelo ódio de ninguém. Aí a gente se torna subversivo até a morte. Sem nenhum poder, sem nenhuma espada, sem nenhuma bandeira, sem nenhum slogan. Mas você se torna um ente absolutamente insuportável em todas as direções. Só mesmo as ovelhas que ouvem a mesma voz do bom pastor é que ousam associarem-se ao fluxo dessa direção tão antagônica ao que é proposto como ideologia do ódio todo dia. Na religião, na política, nas trocas interpessoais, nos coachings empresariais, onde vai um pisando em cima do outro para chegar primeiro. Seja onde for, se não é como o Evangelho ensina, está torto desde o início. E não pode terminar bem. Porque o que não se conclui do jeito como se começou, se o princípio e o fim não se alinham nos meios pelos quais a gente busca atingir os fins, se tudo não vem alinhado, se os fins não pré-existirem nos meios e se o princípio não for a essência do meio e a coerência do fim, não é Evangelho, não vai terminar bem, não vai produzir vida. E quem quer que viva com essa coerência vai ser insuportável onde quer que esteja, mesmo que seja na família. Jesus permite que quem tenha tido ouvidos para ouvir tenha ouvido. Quem tenha podido entender, tenha entendido. Eu não quis dizer nada especificamente para ninguém, tu sabes, mas com a convicção de que o teu Espírito está aplicando essa palavra ao coração de muitos que precisavam dela hoje, agora. E eu peço que tu os faças entenderem, porque não podia ter sido mais simples. Torna singelo e insuportavelmente compreensível no coração de todo homem e mulher de boa vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. O menino que brinca de baleadeira, da mulher mineira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos meus. Deus honesto e carente, povo tão valente, Deus ama você. Pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem de escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma e muda sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, você que me escuta, no sertão a cidade. Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade.
pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. E vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma e muda sua história, faz ele feliz. E vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz.